Pastor Hassani, meu amigo. O pessoal estava com saudade de uma barbinha mais cheia, pretinha, entendeu? Muito bom te ver aqui. Muito bem, irmãos, enquanto eles vão preparando aqui, trazendo o púlpito, semana passada, infelizmente, eu não pude estar com vocês por uma boa causa. Eu estava em uma cidadezinha muito bonita chamada Jaguariaíva, olha só, lá no nordeste do Paraná, realizando uma série de evangelismo, uma semana toda lá. E eu fui lá para matar, entre outras coisas, a saudade do frio, já que o pastor cantou de saudade aqui hoje. E eu tive o privilégio de matar a saudade de pegar 4 graus ao meio-dia, lá em Jaguariaíva. 4 graus. Opa, chegou aqui. Então, foi uma semana muito abençoada, né? Lá tivemos a alegria de ter ali muitas pessoas todas as noites, dando a palavra de Deus. Tivemos ali 10 batismos para a honra e glória de Deus, amém? E hoje voltamos aqui para poder, então, junto com vocês, estudar a Bíblia e aprender aí um pouco mais sobre as profecias da continuidade da nossa série Entendendo a Profecia. O assunto de hoje, irmãos, ele é talvez o mais complexo de toda a série, Ele é mais complexo que Apocalipse 13, né, a besta, o 666. Qualquer tema do Apocalipse eu acho esse o mais complexo. Por quê? Porque ele tem muito simbolismo. E eu quero começar aqui agora, eu preciso assim, de repente, trazer na memória de vocês novamente um pouco do que nós estudamos, para que vocês tenham mais facilidade em entender o tema de hoje, tá? Eu trouxe alguns presentes. Semana passada, o pastor Samuel apresentou um tema que eu gostaria de ter apresentado, mas não foi possível, né? Que é sobre o testemunho de Jesus, o espírito de profecia. E eu trouxe aqui alguns presentes para vocês, trouxe alguns livros de Ellen White, né? Livros maravilhosos, para que você possa ali desfrutar dessa leitura tão inspiradora, tão maravilhosa. Mas eu vou presentear esses livros para os nossos amigos. Então, quem vai poder participar aqui agora, respondendo, são os amigos da igreja, que não são batizados, que estão aqui em nosso meio participando da nossa série, tá? O primeiro livro eu quero dar para aquele amigo que vem aqui, que tem anotado os temas. Você que é amigo, que não é batizado, que está vindo, quem tem anotado os temas? Deixa eu ver, levanta a mão. Aqui temos uma que anotou. Então, vem aqui, querida, você vai ganhar um presente. Eu quero te dar esse livro aqui. Na verdade, Cris, cadê o Cris? O Cris saiu? Ok. Então, quem pode me ajudar aqui entregando, por gentileza? Para eles não precisarem se locomover ali. Aqui o meu irmão me ajuda. Leva lá para ela. Deus te abençoe. Muito obrigado. Irmãos, eu vou fazer uma pergunta agora, né? Baseada no que nós estudamos em Apocalipse capítulo 12. Apocalipse capítulo 12, ele fala sobre uma mulher. E a Bíblia diz que essa mulher ela tem algumas características. Dos nossos amigos que estão aqui, alguém se lembra pelo menos uma ou duas características dessa mulher de Apocalipse 12, que nós já estudamos aqui, que representa a igreja verdadeira? Levanta a mão quem souber. Dos amigos. Ninguém sabe? Então eu estou feio de professor, hein? Misericórdia. Hoje o tema aqui, então eu já estou mais preocupado. Bom, eu vou então agora lembrar ali, principalmente Apocalipse 13, né? Que fala lá de 2 bestas. O problema é que hoje tem muitas bestas aqui no assunto, entendeu? E Apocalipse 13, irmãos, ele fala sobre 2 bestas. Uma ela sai de um lugar, que é no começo do capítulo, e a outra ela se levanta de outro lugar. Quem se lembra de onde que se levantam as bestas? Dos amigos. Os irmãos querem participar, né? Os amigos não lembram? A besta de Apocalipse 13, a primeira, ela se levanta do mar. Ela representa o sistema papal através da história, que nós já estudamos e aprendemos. E a segunda besta se levanta da terra. E ela é um símbolo referente aos Estados Unidos da América do Norte. Certo? Eu vou arrumar uma outra maneira de distribuir os brindes. E vamos para o tema de hoje, então, aqui agora. Apocalipse 17, abra a sua Bíblia ali.
procure buscar na memória o que você já estudou, o que você já aprendeu, para podermos então compreender bem esse tema. Eu quero fazer mais uma oração. Já oramos bastante, mas nunca é demais orarmos. Vamos orar novamente. Senhor Deus, muito obrigado pelo privilégio que temos de estar aqui na Tua casa, depois de momentos tão maravilhosos, onde o Teu nome foi louvado através da música. Agora vamos abrir a Bíblia e queremos que através dela o Senhor fale ao nosso coração. Te pedimos que nos abençoe, nos dando sabedoria e entendimento, e isso eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, irmãos. Apocalipse 17, ele tem 3 divisões. A primeira delas são os versos 1 e 2. Onde João, eu preciso que mudem, coloquem a minha apresentação na tela. Ah, tá, no retorno. Se puder pôr no retorno para eu enxergar ali, eu agradeço também. Aí, ótimo. Então, Apocalipse 17 é dividido em 3 partes. A primeira são os versos 1 e 2, onde João fala rapidamente sobre o que ele viu. Ele descreve de maneira bem assim introdutória a visão que ele teve. É uma introdução. Dos versos 3 a 6 e o verso 18, João ele se aprofunda nos símbolos que ele apenas introduz de maneira discreta no início. Do verso 7 a 17, ali o anjo ele dá uma explicação mais profunda ainda sobre o que realmente aquilo significa. Apocalipse, capítulo 17, se você está com a sua Bíblia aberta, tem um título aí. Qual é o título de Apocalipse 17? O que diz aí na Bíblia? Oi? Apocalipse 17. Mais alto. Qual é o título? Lê aí, irmão, o título para mim. O quê? A descrição da grande meretriz. Na sua está o mesmo ou é diferente? A grande prostituta e a besta. Alguém tem diferente aí? Como que, é isso mesmo? Ok. Então, Apocalipse 17, ele fala sobre uma prostituta, uma mulher, uma prostituta, assentada sobre uma besta. E essa mulher, que é uma prostituta, uma meretriz, Apocalipse 17 diz que ela tem um nome, e o nome dela é Babilônia. E essa mulher, essa meretriz chamada Babilônia, a Bíblia diz que ela tem filhas que a seguem. Então, o nosso estudo hoje será da seguinte maneira: nós vamos começar entendendo primeiramente quem é essa prostituta de Apocalipse 17, quem é essa mulher adúltera de Apocalipse 17. Depois nós vamos descobrir quem é a besta que essa mulher está sentada sobre ela. E por último, que eu diria que vai ser talvez a parte com mais novidades para vocês, nós vamos descobrir quem são as filhas dessa prostituta, as filhas de Babilônia. Ok? Bom, vamos começar então a entender o estudo. Apocalipse 17, irmãos, ele é uma ampliação de Apocalipse 13. Como eu falei para vocês, em Apocalipse 13 nós estudamos sobre a besta do mar, que representa Roma papal através da história, e nós estudamos também a besta que surge da terra, do deserto, que é um símbolo que a Bíblia atribui para os Estados Unidos da América, essa potência mundial, que segundo a Bíblia, é essa potência que vai ajudar a besta, o sistema papal que recebeu uma ferida mortal lá em 1798, e por isso está meio em off, meio tranquila por enquanto, sem muita atuação, mas segundo a Bíblia, essa potência mundial, os Estados Unidos, eles vão fazer com que a terra toda adore outra vez a besta. E nós aprendemos como, no nosso último estudo, através de um decreto. Que decreto que é esse mesmo? Dominical. Onde todos serão obrigados a guardar o domingo. E não apenas sairá esse decreto para guardar o domingo, mas aqueles que não quiserem guardar, sairá um decreto também para eles de morte. Então, Apocalipse 13 é isso. A besta do mar, sistema papal, a besta da terra, Estados Unidos. Aqui em Apocalipse 17, Deus ele amplia o tema, ele traz novas informações,
E é interessante que, quando você tem uma ampliação do tema, muitas vezes, os próprios símbolos, eles têm algumas variantes, mas ao mesmo tempo também tem vezes que eles se fundem. Por quê, queridos? Porque essa história de besta que a Bíblia fala, né? Na verdade, o que é besta? Besta é um sistema através do qual o diabo, através da história desse mundo, ele tem tentado destruir os planos de Deus e atacar a Deus, atacando o seu povo, a sua igreja. Essas bestas que a Bíblia fala, elas são poderes que surgiram na história desse mundo, poderes políticos e também poderes religiosos que trabalharam sempre para Satanás. E aqui em Apocalipse 17 nós vamos chegar quase que num clímax dessa batalha, certo? Então vamos começar agora a identificar biblicamente o que João viu em Apocalipse 17, começando com o verso 1. E então João escreveu assim, ele disse: vi um dos 7, o que, irmãos? Anjos, que tem o que? Essa informação é muito importante, quando João fala que ele viu um anjo que tem as 7 taças, porque ele está descrevendo cronologicamente quando é que esse evento vai estar acontecendo. Se você olhar o capítulo 16 de Apocalipse, o título são as 7 pragas. Aonde lá tem 7 anjos, cada um com uma taça cheia da cólera de Deus, e quando Deus der autorização, ele vai derramar sobre a terra e vão cair as últimas 7 pragas. As 7 pragas, elas vão ser derramadas bem perto da volta de Jesus. As 7 pragas, outra informação importante, elas vão ser derramadas depois do fechamento da porta da graça. Talvez você que não sabe o que é isso, pastor, o que é o fechamento da porta da graça? Nós estamos vivendo no tempo da graça. O que é isso? Ainda a possibilidade de salvação. Deus, ele bate no coração das pessoas e as pessoas ainda têm essa capacidade de se salvar. Mas a Bíblia diz que vai chegar um momento onde ela fala assim, que o mal continue sendo mal e que o bom, bom. Acabou. Não tem mais possibilidade de salvação. Então, o evento que ele descreve aqui é durante o derramamento das pragas, depois que a porta da graça está fechada. Ou seja, bem no final da história mesmo, certo? Então, ele diz assim, veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo, dizendo, vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande o quê? Prostituta ou meretriz, que se acha, e aqui vem uma primeira pista, que se acha assentada sobre o quê? Muitas águas. O verbo assentar aqui no grego, ele tem o seguinte significado, de que essa mulher, o fato dela estar assentada, quer dizer que ela está sendo amparada. Nós já estudamos o significado de águas nas profecias, vocês se lembram? Povos, multidões, nações. Então, essa mulher, que nós sabemos que profeticamente também, mulher é igreja. Então, se você está vindo pela primeira vez, uma pena, porque quem veio todas as noites aprendeu tudo isso já, né? Mas mulher na profecia é um símbolo para a igreja. Então, essa mulher, essa prostituta é uma igreja que está sentada ou que está sustentada por muitas águas. Ou seja, os povos da terra, eles sustentaram esta igreja prostituída, que a Bíblia diz. E ele continua dizendo, com quem, olha só, com quem se prostituíram quem, irmãos? Os reis da terra, e com o vinho da sua devassidão foi que embebedaram quem? Os que habitam sobre a terra. Então a Bíblia diz que essa mulher, que é uma igreja, adulterada, prostituída, a Bíblia diz que essa igreja, ela com o seu vinho, ela prostituiu, se prostituiu com os reis da terra, com os poderes políticos. Ela se fundiu com os poderes políticos. E ela permitiu então que heresias, tudo aquilo que essa mulher tinha lá no início, que era puro, que era maravilhoso, agora se corrompe, se prostitui com os reis da terra. E a Bíblia diz que também ela faz com que os habitantes da terra se embebedem com o vinho que ela oferece. Então, essa é a introdução feita por João. Uma prostituta, uma mulher prostituta.
Só lembrando então Apocalipse 12, como nós já falamos aqui, né? Apocalipse 12 fala sobre a igreja verdadeira, que tem como sua principal característica a obediência aos mandamentos de Deus. Está lá no final, né? Irou-se o dragão contra quem? Contra a mulher, e foi fazer guerra contra os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus. Então essa mulher é apresentada em Apocalipse 12 como uma virgem pura, uma mulher pura, vestida de sol, que é um símbolo de Jesus, ele é o sol da justiça. Essa mulher tem uma coroa de 12 estrelas, coroa símbolo de vitória, o número 12, um símbolo que identifica o povo de Deus, 12 tribos de Israel, 12 apóstolos, Nova Jerusalém com 12 portas. Essa mulher, a Bíblia diz que ela fugiu para o deserto, porque o dragão a perseguiu, que é o diabo. Você se lembra quanto tempo ela fugiu para o deserto? 1260 anos, exatamente. Ah, está ali a colinha também, né? Então essa mulher, ela guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus, que é o espírito de profecia que nós estamos semana passada. Ok? Agora é interessante que o apóstolo Paulo, lá em 2 Tessalonicenses, ele deu um recado para os cristãos, que esperavam a volta de Cristo nos dias deles. Eles pensavam isso no começo. Só que Paulo dá um recado para os cristãos, dizendo assim, olha, Jesus ele só irá voltar depois que algo acontecer com a sua própria igreja, que começou pura, maravilhosa, que João descreve aqui em Apocalipse 12. Eu vou ler esse texto que é muito importante, 2 Tessalonicenses 2, 1, 3 e 4. E olha só o que Paulo fala sobre a volta de Jesus. Ele disse assim, irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos, ninguém de nenhum modo vos o quê? Engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha o quê? A apostasia, e quando vier a apostasia vai ser revelado quem? Olha que interessante, irmãos, vai ser revelado o quê? O homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, e é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando como se fosse o próprio Deus. Então Paulo dá um recado para os cristãos da época dele, olha, não quero desanimar vocês, tá? Mas Jesus só vai voltar, para ele voltar, vai ter que acontecer uma apostasia dentro do cristianismo. Porque para alguém se apostatar, ele tem que ter sido puro primeiro, não é verdade? Ninguém se apostata sendo apóstata. Ele tem que primeiro ser puro. Então agora diz aqui então que Jesus, para ele voltar, teria que acontecer uma grande apostasia. Por isso que nós saímos de Apocalipse 12 como uma virgem pura, a igreja de Cristo, e agora nos deparamos então com uma prostituta. Uma prostituta. Então quem é esta mulher? Só repito a dica para vocês, porque eu quero que vocês vão conectando tudo que vocês aprenderam aqui. Apocalipse 17 é um desdobramento de Apocalipse 13. Ou seja, os símbolos de Apocalipse 13 vão aparecer em Apocalipse 17 de uma outra maneira, de forma mais ampliada. Isso vai facilitar a sua compreensão. Então vamos dar sequência aqui agora. Vamos lá, Apocalipse 13, até o 6 e depois o 18, e depois vamos começar com as explicações, tá bom? Vamos ler o texto então. Diz assim a palavra de Deus. Transportou-me o anjo em espírito a um o quê? Deserto. E vi uma mulher montada numa besta. Qual era a cor da besta? Escarlata. Besta repleta de nomes de blasfêmia. E ela tinha quantas cabeças a besta? E quantos chifres? Tudo isso é importante, irmãos. Até porque vocês já estudaram essas coisas. Então quem anotou vai na colinha e vai lembrando o que é. E continua. Achava-se a mulher, a primeira mulher achava-se grávida, lembra? Essa não. Achava-se a mulher vestida do quê? Púrpura e escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro, transbordante de abominações, e com o quê? As imundícias da sua prostituição. Na sua fronte achava-se escrito um nome,
um mistério. E que nome era esse? Babilônia. A grande o quê? Prostituta, mas ela não é a única. Ela é a grande. Ela é a mãe, né? A grande prostituta, a mãe das prostitutas e das abominações da terra. Então viemos essa mulher embriagada com o sangue de quem? Dos santos. E com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, João disse: eu admirei-me com grande espanto. Que interessante. João olha essa mulher, descreve ela, fala assim: quando eu vi essa mulher, eu fiquei totalmente assim, impressionado. Por quê? Pela grande mudança que ele vê. De uma virgem pura, com todas as características espirituais, agora ele vê essa grande prostituta Babilônia, a mãe de todas as meretrizes, das abominações da face da terra. E no verso 18 tem mais uma característica sobre quem é essa mulher, quem é essa igreja. E diz assim o verso 18: a mulher que viste, é o anjo falando para João, a mulher que viste é quem, João? A grande cidade, que domina sobre o quê? Os reis da terra. Ok, vamos lá então. Vamos agora entender essas características, né, de Babilônia, o que cada uma delas significa. A primeira, queridos, é bem clara, né? A primeira marca dessa mulher é que ela é uma prostituta. A primeira era uma virgem pura, fiel aos princípios, fiel à Bíblia, à palavra de Deus. Obedecia os mandamentos de Deus. E por isso foi perseguida, teve que fugir para o deserto, fica lá 1260 anos. E no final da história, mais uma vez, ela voltaria a surgir de forma institucional. Nós vemos lá em Apocalipse 12, 17, como aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Mas agora João olha e vê uma prostituta. Tudo aquilo que aquela tinha de pureza, de verdade, agora essa não, essa adulterou, ela se prostituiu. A Bíblia diz que essa mulher é vestida de duas cores. Quais são as cores, irmãos? Púrpura e o que mais? O que é isso? Qual é o simbolismo de púrpura e escarlata na Bíblia? Tem um texto bem conhecido que a gente fala direto, que é Isaías, capítulo 1, verso 18. Olha o que diz aqui: vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como o quê? A escarlata. Eles se tornarão como? Brancos como a neve. E ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Púrpura ou carmesim, é a mesma coisa. Então as cores que essa mulher veste indicam que ela é uma mulher cheia de pecado. Ela é uma pecadora, ela é corrompida, é uma adúltera, cheia de imundícias. O que mais, pastor? Bom, a próxima característica. Essa mulher, João viu que ela estava embriagada com o sangue de quem? Dos santos. Está aqui, ó. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. Aí você tem que começar a puxar na sua memória, no seu conhecimento histórico, e começar a associar as coisas. Se essa mulher é uma igreja que era pura e de forma institucional, essa mulher, ela não é mais aquela igreja pura. Veja bem, a igreja verdadeira, ela sempre permaneceu através dos séculos. Mas de forma institucional, não. Por 1260 anos, a igreja verdadeira ficou aonde mesmo? No deserto, escondida, fugida. E a igreja que era a instituição, quem era? A meretriz. A meretriz. Que a Bíblia diz que João a viu embriagada com o sangue dos santos. O sangue daqueles que decidiram se manterem fiéis à Bíblia, aos mandamentos, e não se corromper de forma institucional. Por quê? Porque aquela igreja se prostituiu. Então aí eu falo para você, vai na história e pesquise. Qual igreja, durante séculos, perseguiu pessoas em nome de Deus, matou pessoas, torturou pessoas? E nós sabemos que durante 1260 anos, Roma teve essas características. O que mais que a Bíblia fala? A Bíblia diz que os reis da terra se prostituíram com essa mulher, com essa igreja.
E nós sabemos que nesse período de 1260 anos do sistema papal, através da Igreja Romana, o que aconteceu com a igreja, que antigamente era pura, se mantinha fiel à Bíblia, aconteceu que a igreja ela se uniu com o Estado, ela se tornou a religião oficial do Estado, e através do Estado, através dos poderes civis que o Estado proporcionou a ela, ela fez tudo o que ela fez por 1260 anos. Então ela se corrompeu com os reis da terra. E esses reis, várias nações que fizeram essa aliança com essa igreja, eles trouxeram para dentro dela costumes pagãos que eles acreditavam, que eles vivenciavam. E agora a igreja, como talvez uma troca por aquilo que Constantino fez, né? Que é proibir a perseguição no Império Romano e depois tornar a religião oficial do Império o cristianismo, e a igreja mudar até de nome, Igreja Católica Apostólica, para a Igreja Católica Apostólica o quê? Romana. Então ela aceitou muitas coisas, e com isso ela se corrompe espiritualmente. Próxima característica. A Bíblia diz que essa mulher, né, fala assim, ó, ela é a grande cidade que domina sobre quem, irmãos? Os reis da terra. Nos dias de João, quem era a grande cidade? Quem era, irmãos, no dia de João? A cidade de Roma. Era um império, né? E a Bíblia diz, né, que essa mulher, ela é essa cidade que domina sobre os reis da terra. Claro, irmãos, que Roma, ela é uma das formas pelas quais Babilônia é chamada. Porque a grande batalha em termos de nomes assim, de cidades é entre duas cidades. Uma representa Deus e o seu povo, a outra o diabo e o mal. E essas duas cidades são Jerusalém e Babilônia. Mas a Babilônia simbólica que a Bíblia fala, nos dias de João, era a cidade de Roma. E é interessante que a Bíblia diz que aquela besta, que essa mulher, essa igreja estava assentada, ela tinha 7 cabeças. E aqui em Apocalipse 17, verso 9, falando sobre o que é 7 cabeças, a Bíblia diz assim, aqui está o sentido. Quem tem sabedoria, as 7 cabeças são o que, irmãos? 7 montes, nos quais a mulher está o quê? Assentada. Então essa igreja, ela estava assentada, ela se estabeleceu em um lugar conhecido como o lugar dos 7 montes, ou das 7 colinas. E historicamente, você vai, que cidade que é essa, que é a cidade dos 7 montes, das 7 colinas? A cidade de Roma, que foi construída sobre 7 montes, que está aí, quais são esses montes? E lá na cidade de Roma está o quê? O Vaticano, sede mundial da igreja romana, católica, apostólica romana, do sistema papal através dos séculos. Continuando ainda, a Bíblia diz que essa mulher, ela segura nas suas mãos um cálice de ouro, transbordante do que, irmãos? Abominações e com as imundícias da sua prostituição. Então, o que seria isso, né? O que seria essa prostituição que essa mulher carregava naquela taça de ouro? Que prostituição seria essa, queridos? Com toda segurança, a prostituição que a Bíblia fala significa a igreja, que era pura, ter trocado a Bíblia, que é a palavra de Deus, e nós vimos aqui, quem veio aqui outras noites, pôde assistir vídeos, tudo, que confirmam que no catolicismo, na igreja de Roma, a Bíblia, ela tem segundo plano. Quem manda ali é a própria igreja, através de decisões humanas, através da tradição e tudo mais. Então, essa prostituição, eles trocaram a Bíblia por tradições da igreja e adentraram no cristianismo várias questões que não têm base bíblica nenhuma, zero, como o crucifixo, por exemplo. Não tem na Bíblia, não existe isso. E se alguém fala assim, pastor, não tem na Bíblia, mas eu acredito, quero usar, você tem todo o direito. Eu só estou aqui fazendo uma coisa para vocês. Eu estou ensinando vocês com base na Bíblia, porque o cristianismo, a base do cristianismo é a Bíblia. Outras coisas que foram introduzidas, confissão auricular. Você chegar para um pecador como você, confessar os seus pecados, ele te mandar fazer isso, aquilo e aquilo, que seus pecados estão perdoados, isso é totalmente antibíblico. Só Deus pode perdoar pecados. Terço, e aí vem um monte de coisa, missa, né? Missa.
O que acontece em cada missa, segundo o catolicismo, Cristo morre outra vez. Outra vez. Sendo que ele morreu uma vez por todas, não precisa repetir isso aí mais, né? Batismo por aspersão, batizar um bebê. Uma pessoa, para ser batizada, ela tem que ter consciência do que ela está fazendo, tem que se arrepender dos seus pecados, e o mais importante, ela tem que tomar a decisão dela, ninguém pode fazer isso por ela. O que é isso? É a corrupção dessa mulher. Apocalipse 17:2 diz assim: com o qual se prostituíram os reis da terra, e com o vinho da ira de sua prostituição foi que se embebedaram os que habitam a terra. Então a Bíblia diz que essa mulher, ela ofereceu o vinho dela para embriagar os habitantes da terra. O que seria o vinho de Babilônia, queridos? Seriam os ensinamentos antibíblicos que Babilônia ensinou através da história, implementou no cristianismo, e até hoje eles são seguidos não apenas por ela, mas por outras religiões também, por outras igrejas também. Só relembrando algumas questões, né? 370 depois de Cristo é introduzido o culto aos santos. Um pouco depois, no ano 400, é instituído pela igreja a oração pelos mortos. E até hoje, nós comemoramos no Brasil, dia 2 de novembro, dia dos mortos. Dia dos mortos. No ano 789, sem base bíblica nenhuma, a igreja institui então agora o culto a imagens e a relíquias, indo contra o segundo mandamento dos 10 mandamentos, que está na Bíblia Católica, mas que não é ensinado no catecismo. Que é: não farás para ti imagem de escultura, nem do que há no céu, nem na terra, nem em lugar nenhum, não as adore, nem preste culto para uma imagem de escultura. Isso foi retirado. Contaminação. E na verdade, das falsas doutrinas instituídas por Babilônia, as mais marcantes, as mais impactantes na história do cristianismo são a santificação do domingo e a ideia da imortalidade da alma, que é o quê? Que quando morre, você não morre, né? Para o catolicismo morreu, ou você vai para o céu, para o inferno, para o purgatório. Para os evangélicos, você vai para a glória, né? E para o espiritismo você reencarna e assume outras formas de vida. Mas segundo a Bíblia, quando você morre, você morre. E você fica dormindo no pó da terra até Jesus voltar. E o diabo, então, ele introduz dentro do cristianismo duas visões totalmente pagãs. Se você estudar a história do povo egípcio, que era o inimigo do povo de Deus, dos medo-persas, dos babilônicos, todas as nações que vinham ao redor de Israel, todas acreditavam na imortalidade da alma, ao contrário do povo hebreu, e também na santificação do domingo como dia de guarda, indo contra o dia do Senhor, instituído por Cristo no Éden, ratificado por Ele no Monte Sinai e guardado por Ele quando veio aqui na terra. O vinho da ira da sua prostituição, falsas doutrinas. E o que acontece quando as pessoas estão embriagadas com o vinho de Babilônia? Acontece algo que muitas vezes eu me deparo, né? Outro dia, eu estava aqui na porta, cumprimentando as pessoas, e uma das nossas visitas, eu acho que ela está até aqui hoje, ela falou assim: pastor do céu, que história que é essa do sábado, pastor? Me responde uma coisa, pastor, isso aqui está em qualquer Bíblia, está em todas as Bíblias? Eu falei: está em todas as Bíblias. Mas então como é que as pessoas guardam o domingo? Como é que faz isso? O que as pessoas estão mesmo? Estão o quê? Embriagadas com o quê? Com as falsas doutrinas, introduzidas por Babilônia, que tem corrompido a fé das pessoas e tirado a adoração delas do Deus verdadeiro e direcionado a quem não merece. Como é difícil, irmão, você pegar pessoas assim que se deparam com a verdade, com clareza, e elas não querem aceitar de jeito nenhum. E não são nenhuma, nem duas, e nem 10, e nem 100, mas são milhões de pessoas, infelizmente, que têm esse privilégio que vocês têm tido. E elas se deparam com a verdade, começam a se bater assim, e vai para lá, vem para cá, e não quer aceitar, e para cada nova verdade que você apresenta, elas têm um novo argumento para justificar o não aceitar essa verdade. É impressionante e triste olhar isso. Olha o privilégio que elas têm de conhecer essa verdade tão extraordinária do grande conflito, narrada no livro de Daniel e também em Apocalipse. E sobre essas pessoas, Jesus escreveu em Mateus 13, 14 e 15, ele disse: de sorte que neles
se cumpre a profecia de Isaías. Ele escreveu: ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo o quê? Entendereis. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Por que que essas pessoas não aceitam de jeito nenhum, né? Lembra que eu fiz aqui o desafio? Me traga aqui, meu amigo, fala com o seu pastor lá que ensina para você que é o domingo, dia de guarda. Fala lá para o padre que ensina para você que é o domingo, dia de guarda. Me traga um verso da Bíblia que mostre isso, eu te dou o meu carro de presente, quebra a minha credencial como pastor adventista e vou para a tua religião. Estou esperando até hoje. Cadê? Não trouxe, sabe por quê? Porque não tem texto bíblico. Pare e pense, você está numa igreja que tem a base da fé dela, que não é na Bíblia. Guardar o domingo é um mandamento católico, 100% está no catecismo católico, e para guardar direito, o terceiro mandamento do catecismo católico, você tem que guardar domingos e festas, festa de santos. É muito fácil olhar um grande número de evangélicos condenando o catolicismo por adorar imagens, mas o protestantismo obedece o terceiro mandamento católico do catecismo e não segue os mandamentos de Deus, escritos pelo dedo de Deus, que são eternos e que não mudam. Quem crê que eles não mudam, diga amém. Por que eles não mudam? Porque eu, o Senhor, não mudo. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, queridos, de forma retórica, finalizando essa introdução, que é a mais fácil, se essa mulher representa uma igreja, então que igreja é essa? De acordo com o Apocalipse 17, essa prostituta, né? Ela é a igreja católica, apostólica, romana. Não é, veja bem, não é que são os católicos atuais. Não é o sistema papal através da história. Vocês precisam entender, irmãos, que quando a gente cita aqui essas verdades, nós sabemos, né, que em todas as igrejas, em qualquer uma, tem pessoas sinceras, que vão ser alcançadas pelo conhecimento da verdade. E algumas não vão conhecer a verdade. E se elas não conhecerem a verdade, Deus vai usar um outro critério para julgá-las. E muitas vão se salvar na verdade que elas tiveram lá. É lógico, se elas não tiveram a oportunidade de conhecer a verdade. Porque se você conhece a verdade, fala, ah, não e tal, meu amigo, você já está condenado. Então, Babilônia, grave isso daqui, Babilônia, a mãe das meretrizes. Essa igreja tem filhas, nós vamos ver no final sobre isso. Vamos para a parte um pouco mais desafiadora do estudo de hoje. Essa mulher, essa prostituta está sentada sobre uma besta. Quem é essa besta? E aí existe uma certa divergência, até mesmo entre os estudiosos adventistas, tem uma pequena variação de interpretação sobre quem é essa besta. Apesar das pequenas variações, no final se converge para um todo. Então, quem é essa besta? Vamos ler então o que a Bíblia diz, começando com o verso 7. Preste atenção mais uma vez nos detalhes, e o texto diz assim: o anjo, porém, me disse, por que te admiraste? Dir-te-ei o quê? O mistério da mulher e do quê? Da besta, que tem 7 cabeças e os 10 chifres, e que leva a mulher. Olha só, olha essa frase, presta atenção. A besta que viste, leiam para mim o que diz aí agora. Era e o que mais? Não é e o que mais? E está para emergir do abismo. E caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão. Vendo, de novo, a besta que era, o que mais? Não é mais aparecerá. Que história que é essa, pastor? Já vai entender. Continuando. Aqui está o sentido. Quem tem sabedoria, as 7 cabeças são os 7 montes, que nós já vimos, nos quais a mulher está sentada. E agora vem a outra declaração importante. Também são 7 o quê? Reis. Dos quais 5 o quê? Caíram. Um existe. E o outro ainda não chegou. E quando chegar tem que durar o quê? Pouco. E a besta que era e não é, também é ele. Ele quem? O 8º rei. Outra informação importante. E procede dos 7. 7 o quê? Reis, que é citado ali. Os quais procede dos 7. E caminha para a destruição. Mais uma informação importante agora.
os 10 chifres que viste são o que, irmãos? 10 reis, os quais ainda não receberam o quê? O reino, mas receberam autoridade como reis com a besta durante 1 hora. E indo para o final, tem estes um só pensamento, e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Pelejarão eles contra o cordeiro, mas o cordeiro os... Amém por isso? Mas o cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Venceram também os chamados eleitos e fiéis, que se acham com ele. Indo para o final. Falou-me ainda, as águas que viste, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. Os 10 chifres que viste a besta. Isso aqui é uma informação importante. Esses odiarão a meretriz, e a farão devastada e despojada, e lhe comerão as carnes, e a consumirão no fogo. É a informação, irmãos. Olha, eu quero recomendar para vocês 2 livros. Um deles chama-se O Oitavo Império. O autor é Vanderlei Dornelles, da Casa Publicadora Brasileira. Gente, um livro extraordinário. O outro chama-se Apocalipse 13. Eu me esqueci o autor, se puder descobrir para mim aí, porque eu quero passar direitinho para vocês. Então, o Último Reino e Apocalipse 13. O Último Reino, Vanderlei Dornelles. O Último Império, na verdade, Vanderlei Dornelles. E Apocalipse 13, já vou falar quem é o autor. Bom, vamos entender então o assunto aqui agora. Primeiro, a Bíblia diz que a besta era escarlate. Escarlate nós sabemos, é a cor do pecado e tudo mais. Vamos para o próximo então. A Bíblia diz que essa besta era e não é, e o que mais? Aparecerá. Muitas vezes a gente quer achar um significado assim, ao pé da letra para tudo. Só que as pessoas muitas vezes buscam da forma errada. O que eu tenho que entender quando eu leio o Apocalipse, toda a Bíblia, é que o diabo, ele tem um desejo. Qual é o grande desejo do diabo, pastor? O diabo, ele quer receber o lugar de Deus, a adoração. Então o diabo, com essa inveja que ele tem, diabólica, desculpa a redundância, né? O que ele faz? Ele imita as coisas de Deus. Ele contrafaz, Deus faz, ele vai lá e contrafaz, por quê? Porque ele quer estar no lugar de Deus. Desde o começo sempre foi isso. Então essa expressão que nós vimos aqui, que diz da besta que ela era e não é e aparecerá, na verdade é uma contrafação do diabo à declaração de Apocalipse 1:8, que fala sobre Cristo, que diz assim: eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, aquele que o quê? Que é e o que mais? Que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Então o diabo, ele contrafaz aquilo que Deus coloca, ele vai lá e imita. Por quê? Porque ele quer ter adoração para ele. Então, essa a explicação sobre isso é essa, ele está imitando a Cristo, né? Ou tentando, né? A Bíblia diz que a besta, ela tinha 7 cabeças. E nós vamos nos ater agora a um dos aspectos das 7 cabeças, que é muito importante para nós descobrirmos quem é a besta. Então, vamos lá. Diz assim o texto: aqui está o sentido, que nem sabedoria, 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está assentada. Nós já vimos o significado, mas agora vem outra coisa. São também 7 o quê? Reis, dos quais 5 caíram, um existe e o outro ainda não chegou, e quando chegar, tem de durar pouco. Rei, ou melhor, chifres na Bíblia nós aprendemos que significa o quê, queridos? Poderes, reis, nações que em determinado momento da história, elas... ok, Apocalipse 13, o autor é Marvin Moore. Quem quiser adquirir o livro, eu recomendo, é muito bom mesmo. Marvin Moore, Apocalipse 13. Então a Bíblia diz que essa besta, né, ela também são 7 reis. Durante a história, queridos, o diabo, ele levantou povos para oprimir o povo de Deus. Que você se lembra na Bíblia, qual a primeira nação na Bíblia que oprimiu o povo de Deus, já como nação já? Qual a primeira? O Egito, exatamente. Então ele fala, ó, são 7 reis. Quem está falando isso?
Quem escreveu o Apocalipse? João. Então ele está falando num contexto dos dias de João. Ele fala, são 7 reis, 7 poderes. 5 já caíram. Aí você fala, peraí, depois do Egito, quem que oprimiu o povo de Deus? Quem foi o responsável pela queda de Samaria, Israel do Norte? Vocês se lembram? A Síria. Então, Egito, depois a Síria. E depois, quem invadiu Jerusalém, destruiu tudo lá, levou cativo para o seu país? Babilônia. Depois de Babilônia veio quem? Medo-Pérsia. Depois, Grécia. Então, 5 caíram. Desses poderes que o diabo tem usado na história para oprimir o povo de Deus. 5 caíram. Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Pérsia e Grécia. Aí ele fala, 1 existe. Nos dias de João, qual era o império mundial? Qual a nação opressora do povo de Deus? Qual era? Roma imperial. Roma pagã. Através dos Césares e todas aquelas barbaridades que nós conhecemos. Então, 5 caíram, está ali as nações. 1 existe, Roma imperial. E outro ainda não chegou. Ele estava falando de quem? Roma papal, que viria a surgir mais ou menos 500 anos depois da declaração de João. Não é maravilhoso isso, irmãos? Mas calma, que tem mais coisa ainda aqui, né? Vamos lá. Então, essa é a expressão aí dos 7 reis, certo? O que mais? Tem o 8º rei. Que aí gera umas conversas por aí. Quem é o 8º rei, pastor? Lembrando que rei é um símbolo de nação, de poder, de domínio. Se os 7 reis são as 7 nações, o 8º rei seria uma 8ª o quê? Nação. Com um poder extraordinário, relevante, que ia surgir através da história para ajudar o diabo a cumprir os seus propósitos. E como ele vai ajudar o diabo? Fazendo com que a terra pudesse, mais uma vez, adorar a besta, a Roma papal. Certo? Então vamos lá. No capítulo 13, queridos, de Apocalipse, a segunda besta, os Estados Unidos, ele apoia a primeira besta, a Roma. Vocês se lembram lá? Né? Então ela apoia, ela faz com que os habitantes da terra adorem e tal. Por quê? Porque Roma papal recebeu a ferida de morte. Lá em 1798, quando Napoleão prende o Papa, toma as posses da igreja, quem vivia naquela época falou, nossa, acabou o papado, acabou tudo agora, né? Mas a Bíblia diz que não, que aquela ferida mortal seria curada através da história. E a cura está em processo. A cura começou em 1929, quando Benito Mussolini, através do Tratado de Latrão, ele vai lá, pede desculpa para a igreja, ele restitui a igreja com quase $1 bilhão. Ele doa muitas terras para a igreja. Entre essas terras ele doa 44 hectares de terra dentro da cidade de Roma, que são o Vaticano. Ele dá para a igreja o status de um país, de um estado. E ali então a ferida mortal começa a ser curada. Só que hoje, se você olha para a história, lembrando que os reis, para serem entronizados durante os 1260 anos, tinham que ir lá para o Papa, se ajoelhar, se curvar, adorar para que ele desse o aval. Ou seja, a igreja não tem mais essa força hoje. Roma não consegue, ela não vai conseguir novamente fazer o que ela fez durante os 1260 anos. Só que Deus diz que vai se levantar um 8º rei, uma 8ª nação, que vai, assim como lá em Apocalipse 13, né? Uma ajudou a outra, Apocalipse 17 fala a mesma coisa. Então, no capítulo 17, a besta escarlate que nós estamos vendo aqui, ela também é os Estados Unidos da América. Por quê? Ela carrega a mulher não está sentada sobre a besta, ela carrega a mulher no sentido de sustentar, de apoiar, já que a primeira teve a ferida mortal, ela precisa de um apoio para poder voltar a ter supremacia mundial. Então, os Estados Unidos da América é esse poder sobre a qual a mulher está assentada. Só que a Bíblia diz que o 8º rei, ele procede dos 7. Então, segundo a Bíblia Sagrada, essa besta, para que ela seja os Estados Unidos da América, os Estados Unidos têm que ter algum vínculo, alguma ligação com essas 7 nações que reinaram antes dele.
Aí eu pergunto, será que os Estados Unidos têm alguma ligação com o Egito, com o Medo-Pérsia? Será que tem? Bom, queridos, nós vamos ver que com toda certeza os Estados Unidos têm uma íntima relação com os 7 impérios que perseguiram o povo de Deus através da história. E eu vou usar aqui a nota de $1 para mostrar isso para você. Como assim, pastor? Bom, quando você lê o livro O Último Império, ali é desdobrado de maneira muito profunda, né? É interessante, rapidamente falar um pouquinho para vocês. Esse livro ele diz o seguinte: quando os Estados Unidos surgem como nação, ele começa a surgir através de quem que nós falamos aqui? Os pais peregrinos. Quem eram os pais peregrinos? Eles eram cristãos que viviam na Europa, oprimidos por Roma, que queriam agora começar um país onde eles tivessem liberdade de expressão, onde não tivesse papa nem rei, onde houvesse liberdade civil e religiosa, e aonde eles pudessem basear a sua fé unicamente na Bíblia. Então os pais peregrinos, eles começam ali a fundar as bases dos Estados Unidos da América. E eles são chamados depois de puritanos, porque eles eram muito fiéis ao texto bíblico. Só que historicamente depois começa a vir mais imigrantes da Europa. Agora surge uma outra frente nos Estados Unidos, que nós conhecemos hoje como maçonaria. E a maçonaria, ela acredita em Deus, entre aspas, mas um Deus genérico. Não o Deus da Bíblia, etc. Um Deus genérico. A mistura das religiões, né? Do paganismo com o cristianismo. Então surge a maçonaria e começa agora. Então os Estados Unidos é fundado em cima dos puritanos e dos maçons. Aqui na nota de $1 temos vários símbolos que eu quero mostrar para vocês verem como realmente os Estados Unidos procedem das nações que vieram antes dele, daquelas que nós mencionamos. Primeira coisa a destacar na nota de $1 é essa pirâmide. Essa pirâmide, ela tem 13 camadas. O número 13, entre muitas coisas, a primeira ele simboliza as 13 colônias americanas que deram o surgimento dos Estados Unidos. As 13 que começaram. O número 13 da pirâmide também, ele é os 12 signos do zodíaco mais o Sol, 13. Ele também representa os 12 discípulos e Jesus na ceia, 13. Na verdade, o número 13 é um número muito importante para a maçonaria. E o 13, ele também é o número da transformação, do ressurgimento, do renascimento. Se você lê livros da história americana, se você lê ali biografia de presidentes, você vai descobrir o seguinte: eles têm convicção que eles surgiram na história com um papel messiânico. E essa mistura de crenças que eu falei, de paganismo com cristianismo, então os Estados Unidos, eles imaginam que eles nasceram para revolucionar o mundo, para esquecer a velha Europa e começar uma história nova de liberdade e tudo mais. Então eles creem que, de certa forma, eles são como se fosse a nova Jerusalém estabelecida na terra, para trazer uma nova ordem para o mundo, diferente daquilo que tinha existido até agora. E pirâmide, associa você com qual lugar? Pirâmide? Egito. Outro símbolo na nota de $1, a águia de cabeça branca. O que é a águia de cabeça branca? Na mitologia grega, a águia de cabeça branca é o pássaro do deus grego Zeus. Então essa águia de cabeça branca, Grécia, alusão. Repito, irmãos, entendam, eles imaginam na cabeça deles que eles são essa nação redentora do mundo. Isso aqui demonstra, assim, que realmente não, eles estão cumprindo ali a profecia e que através deles vai tudo se resolver. Então, essa águia, a Grécia, em cima da pirâmide está o olho de Horus. Quem era Horus? O deus Sol. Reverenciado em várias culturas, principalmente na cultura egípcia, mas também na cultura medo-persa.
O olho de Horus é aquele que tudo vê. O olho de Horus, aquele que é onisciente. Por isso que ele está sobre a pirâmide. E acima do olho de Horus, nós temos a frase ali, anuipti coeptis, que significa assim, que o olho de Horus, ele sorriu às nossas realizações. Próximo simbolismo, na base da pirâmide, se você olhar ali, tem algarismos romanos. E se você somar todos aqueles algarismos romanos que ali estão, vai dar o número 1776, ano da independência dos Estados Unidos da América. Outra coisa, tem uma frase também ali, ó, Novus Ordo Secorum. O que é isso? Nova ordem dos séculos, ou mundial. Então, eles realmente têm essa visão assim, de prepotência, de que eles vieram aqui para realmente resolver tudo. E por que eu falo isso? Porque, de alguma forma, uma nação que começa pacífica, contra a opressão, contra tudo, ela começa agora a partir para uma linha de um império, de domínio, de exército. Quantas guerras os Estados Unidos já não se meteu até agora? Os Estados Unidos não respeita a ONU, hipótese alguma. Não respeita aquela instituição que foi feita depois da Segunda Guerra. Eles não estão nem aí. Por quê? Porque eles são a potência mundial. Então, quando fala que procede do 7, nós temos aqui essas evidências. O que mais, pastor? Bom, a Bíblia diz que essa besta, ela tinha 10 chifres. Veja bem, irmãos, nós falamos que quem vai fazer com que o mundo adore novamente a primeira besta e vai criar um decreto dominical que vai ser seguido primeiro lá nos Estados Unidos, depois mundialmente falando, pare e pense se realmente, não, olha, pastor, para um país conseguir levar isso para o mundo inteiro, olha, é difícil. Tem que ser um negócio assim extraordinário. Por isso que agora vai entrar essa história dos 10 chifres. Segundo a Bíblia, os 10 chifres, eles vão se aliar a essa besta, para que ambos possam levar então a terra a adorar a primeira besta, que é o sistema papal. Vamos ler o que diz o texto aqui, ó. E a besta que era e não é também ele, o 8º rei, e procede do 7, e caminha para a destruição. Os 10 chifres que viste são 10 o quê? Reis. Os quais ainda não o quê? Receberam o reino, mas recebem a autoridade como reis com a besta durante 1 hora. Quem são esses 10 reis que estão lá na besta? Irmãos, é impossível eu olhar para esse símbolo e não me lembrar dos 10 dedos da estátua e também dos 10 chifres do animal terrível e espantoso. E esses chifres, na verdade, e os pés da estátua representavam que reis? Que reis, irmãos? Não era Roma. Eles representavam, esses 10 reis, a queda do Império Romano, que se deu através de 10 tribos bárbaras. Aí, quando nós lemos aqui, deixa eu voltar aqui, que ele fala assim, ó, os 10 chifres que vi são 10 reis. Só que eles ainda não receberam o quê? O reino. Por quê? Porque João, ele estava falando, e só no ano 352, ou seja, quase 300 anos depois de João, que ia começar a queda do Império Romano, que esses reis iam começar a se opor. Por isso que eles não receberam o reino ainda, mas eles viriam a receber no futuro. Então essa é a ideia, né? Então, com certeza, esses 10 chifres, eles equivalem aos mesmos poderes dos 10 dedos e também dos chifres do animal terrível e espantoso. Ou seja, as 10 tribos bárbaras que conquistaram o Império Romano, 3 delas desapareceram e as outras 7 começaram a base da Europa Ocidental como nós conhecemos. E estão ali, né? Você vê Alemanha, Portugal, Espanha, Suíça, França, Itália, Inglaterra. Por que os 10 chifres? Bom, já falei isso aqui, vamos passar aqui agora. Esta besta, queridos, ela possui 10 chifres, que na verdade não são mais as tribos bárbaras, mas esses 10 chifres, eles simbolizam agora a Europa moderna, continuar através da história, existente nos tempos finais da história, e a Bíblia diz que em algum momento da história, a Europa, ela vai, de alguma forma, apoiar os Estados Unidos, para que ambos possam fazer com que a terra adore a primeira besta
emitindo a marca da besta através do decreto dominical para chegar a ser mundial. Depende também do apoio da Europa. Agora, Estados Unidos e Europa juntos, aí é outros 500. É uma força muito maior, uma força muito grande. Então a Bíblia diz que a besta recebe o poder e a autoridade dos 10 chifres. Só a título didático, aí está o desenho para vocês verem, né? Apocalipse 13, a besta do mar, Roma papal, besta da terra, Estados Unidos. Apocalipse 17, prostituta montada na besta, Roma papal, e a besta escarlate, Estados Unidos da América do Norte. É interessante, porque alguns querem associar essa besta com a própria Roma. Ah, porque ela tem 10 chifres, é a Roma, é o leopardo lá. Não é, por quê? Porque no final diz assim, ó, a besta e os 10 chifres, eles farão o que em algum momento, irmãos? Odiarão a meretriz. Como assim, pastor? Queridos, haverá esse apoio mundial político para Roma papal, para que ela faça o que ela tiver que bem entender. E as nações vão crer naquele discurso, né? Não vai ser o ecumenismo. Tem uma matéria muito legal chamada ecumenismo. Ou seja, a união das igrejas, o decreto dominical será em cima não de bases religiosas, mas de um mundo melhor, de um mundo onde a poluição precisa diminuir. Mas a Bíblia diz que essas nações que vão apoiar Roma, apoiar o papado, vai chegar um momento que a ficha deles irá cair. Irá cair. E a Bíblia diz que essas nações agora, percebendo que foram enganadas por Roma papal, principalmente no que diz respeito ao decreto dominical, eles vão se voltar contra Roma papal. E vão perseguir e até matar. É isso que a Bíblia nos descreve. Finalizando, na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério, Babilônia, a grande prostituta, a mãe das prostitutas e das abominações da terra. Queridos, Babilônia é apresentado como a mãe da prostituição ou das prostitutas. Se ela é a mãe, se essa igreja é a mãe de toda a corrupção, do cristianismo verdadeiro, do abandono bíblico da fé baseada na Bíblia, se ela é uma mãe, naturalmente ela tem o quê? Filhas. Então, segundo a Bíblia, a Babilônia tem várias filhas. E as filhas, elas se parecem com as mães. As filhas, elas seguem as mesmas tradições e costumes religiosos de suas mães, mesmo que esses estejam sem base bíblica nenhuma. É isso que a Bíblia apresenta. Então, se a igreja romana, o sistema papal, é a grande meretriz, e ela tem filhas, quem são as filhas da grande meretriz? Quem são, irmãos? São as igrejas evangélicas que seguem a mãe, que seguem as doutrinas estabelecidas pelo papado, através da história, sem base bíblica nenhuma. A igreja romana é a grande prostituta, a mãe. As igrejas evangélicas caídas são as meretrizes, as filhas. E eu leio um texto que para mim ele mostra muito o mundo evangélico hoje, que infelizmente tem deturpado o conceito precioso e maravilhoso da graça. Quando você vai conversar com um evangélico e você fala sobre a obediência a Deus, a sua lei e aos seus mandamentos, eles vêm, não, porque a graça, não precisa de mais nada, a graça, e jogam tudo para a graça. Irmãos, a graça de Cristo, ela teve um preço caríssimo. Qual foi o preço da graça? A morte do próprio Filho de Deus. E quando Cristo morreu na cruz do Calvário, Ele nos ofereceu a graça para que ela nos perdoasse e também nos santificasse na obediência a Deus, a sua palavra e aos seus mandamentos. A graça não é para você ficar permanecendo um transgressor da lei de Deus aí. A graça não é para isso, porque aquele que diz eu o conheço e não guardo os seus mandamentos é o quê? E nele não está a verdade. Então, esse texto, falando sobre as mulheres, as igrejas, ele fala assim, 7 mulheres, naquele dia, lançarão mão de um homem, dizendo, nós mesmas, do nosso próprio que, irmãos? Pão nos sustentaremos, e do que é nosso nos vestiremos. Tão somente queremos ser chamadas o quê?
pelo teu nome, tira o nosso opróbrio. Então a Bíblia diz que as igrejas cristãs, as 7 mulheres, elas dizem servir a Cristo, um homem, mas a grande maioria se recusa a comer do pão oferecido por ele. Elas buscam por si mesmas o próprio sustento espiritual, querendo apenas uma coisa: ser chamadas pelo seu nome, mas não querem obedecer e serem fiéis a ele, a sua palavra e os seus mandamentos. As meretrizes são as igrejas que querem o nome de Jesus para aquilo que convém para elas, para bênção, né? Para isso, para aquilo, mas para que fidelidade? Não precisa mais disso. Para que obediência aos mandamentos? Essas igrejas querem que Deus faça tudo o que elas pedem, porém não estão dispostas a obedecer os mandamentos de Deus. E Cristo sobre elas escreveu em Mateus 15, 7 a 9 e 14, ele disse: hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me de que maneira? Mas o seu coração está o quê? Longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas do quê? De homens. São cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão no buraco. Jesus fala que tem muita gente hoje que quer, né, chamar o nome de Jesus, dizer glória e aleluia, mas não quer obedecer os seus ensinamentos. Mateus 7, 21 a 23, Jesus disse: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará onde? Mas aquele que faz o quê? A vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia me dirão: mas Senhor, Senhor, nós expulsamos demônios em teu nome nós profetizamos, e em teu nome nós fizemos muitos milagres. Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vocês que praticam o pecado. O que é pecado segundo a Bíblia? 1 João 3,4: todo aquele que peca transgride a lei, porque pecado é a transgressão da lei, dos 10 mandamentos. Igrejas que se dizem de Deus, transgredindo a lei, transgredindo os mandamentos escritos pelo dedo de Deus. Então esse vinho que elas ingeriram e embriagaram os povos da terra, como eu já falei, são as falsas doutrinas. E finalizando, queridos, eu finalizo com Apocalipse 18, de 1 a 4, onde Deus tem um chamado para você que está aqui. Um chamado para você que está estudando a Bíblia. Nós já estamos aqui, irmãos, há um bom tempo. Eu fiz as contas aqui, eu acho que dá mais de 24 semanas que nós estamos aqui. Todo domingo estudando a Bíblia. E você aprendendo e crescendo. Mas se você ficar só aprendendo e crescendo, daqui a pouco você vai explodir. Se você não, o que você aprendeu, você não aplicar, não aceitar, não colocar em prática, do que vale isso para você? E é por isso que eu termino com esse apelo de Deus em Apocalipse 18, onde ele diz assim: depois dessas coisas vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: o que esse anjo dizia, irmãos? Caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável, pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriquecem à custa da sua luxúria. Ouvi outra voz do céu dizendo... E o que dizia outra voz do céu para as pessoas sinceras que estão em Babilônia ou nas filhas de Babilônia? O que ela dizia? Sai dela, povo meu, para não serdes o quê? Cúmplice dos seus pecados, e para não participar dos seus flagelos. Outro dia eu estava assistindo o pastor Arilton, pregando esse tema, lá com um grupo de pessoas, como ele faz, né? E no final, um senhor sincero que estava lá, falou: pastor, nós vimos tudo isso daqui, né? A corrupção de Babilônia, das filhas. Não tem nada que nós possamos fazer para mudar esse quadro, para resolver essa situação? Tipo assim, não tem como eu continuar na minha igreja e mudar essa história? E o pastor Ailton respondeu: só tem uma coisa que nós podemos fazer, se nós cremos em Deus realmente. O que é, pastor? O que é, irmãos? Saiam dela, o quê? Povo meu. Acho que tem um fundinho musical aí, meu goleiro, vê aí. Sai dela, povo meu. Queridos, João
10, 14 e 16. Se não sair aí, me solta um fundinho musical, por gentileza aí, meus irmãos. João 10, 14 e 16, só lembrando, nós já lemos esse texto, diz, né? Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem a mim. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. Sabe, irmãos, eu vou até tirar o óculos para falar com você aqui agora. Nós estamos vivendo na época do politicamente correto. E tem até muito pastor adventista que vai nessa onda. E fica assim, olha, cuidado para não falar que a igreja adventista é a única igreja verdadeira. A igreja adventista é a única igreja verdadeira. Como instituição, profeticamente falando, a igreja adventista é a igreja verdadeira. As demais são Babilônia e meretrizes. E o próprio Cristo fala isso. Ele disse, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas conhecem a mim. Ainda tenho outras ovelhas, não deste o quê? Aprisco. Mas ele fala, mas a mim me convém o quê? Conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. E quando isso acontecer, haverá o quê? Um só rebanho e um só pastor. Quando eu falo, irmãos, que a igreja adventista é a igreja verdadeira, eu não estou dizendo que só vai salvar adventista. Pelo contrário, Ellen White, a nossa profetisa, fala assim, que vão se salvar, perto da volta de Cristo, mais pessoas que estão fora da igreja do que estão dentro da igreja. Nós temos uma missão, uma responsabilidade. E a nossa responsabilidade, sabe qual é, irmãos? Pregar o evangelho. Anunciar. Porque está cheio de pessoas sinceras aí fora, aguardando apenas que você chegue lá e pregue para elas. Mas Jesus disse que se nós não pregássemos, o que ia acontecer, irmãos? As pedras iriam pregar. Eu ouvi uma história da minha esposa lá em Curitiba, ela me ligou ontem me contando que eu fiquei emocionado. Eu não sei se a Neide está aqui, que estava ontem na classe bíblica. Neide, do salão, você está aí? Vem cá, Neide, por favor, vem aqui. Vem. A Neide, queridos, é uma cristã que não tinha essa luz que nós temos, estamos apresentando aqui. E ela então um dia estava na casa dela e ela abriu a Bíblia e leu lá, lembra-te do sábado para santificar. Neide, eu nem combinei com você, mas vem cá. Ali está a minha esposa que falou, vem aqui, amor, com ela. Vem aqui ficar com ela aqui. Sobe aqui, Neide. Irmãos, a Neide, sem vir em série de estudos, sem nada, sabe o que ela fez? Ela leu a Bíblia e leu o mandamento do sábado, não foi, Neide? Você trabalha com o que, Neide? Eu sou cabeleireira. Tem um salão, né? Qual o melhor dia para o salão, irmãos? Sábado. E a Neide, então, leu o sábado. Ela falou assim, gente, é o sábado, e agora? O que eu faço? Esses dias agora, tá? O que eu faço? Ela falou, eu tenho que guardar o sábado. Mas depois de tomar a decisão, ela disse que mais 2 clientes marcaram com ela para o sábado, que era para ontem ou não? Era para ontem? Isso. 2 marcaram, e ela falou assim, eu vou cancelar. E ela foi lá, cancelou os 2, e ontem ela veio aqui na igreja, e foi lá na nossa classe bíblica. Sabe por que eu estou aqui? Ela falou, porque eu creio em Deus e na sua palavra, e eu quero essa verdade para a minha vida. Irmãos, eu quero fazer uma pergunta para você, que diferente da Neide, já está super alimentado. Para você que já viu as evidências cada vez maiores. E você? O que falta para você? Jesus disse, quem crer e for o quê? Batizado será salvo. Vocês precisam tomar essa decisão de aceitar publicamente essa verdade, esse Cristo que permitiu que vocês viessem aqui. Na próxima semana vai ser a nossa última noite. E nós vamos ter aqui alguns lindos batismos para um regular de Deus. E eu quero finalizar fazendo um apelo para você. Que, como eu disse, diferente da Neide, que pelo poder do Espírito leu um texto e falou, não, eu tenho que ir por esse caminho. Você já conhece bastante. E a pergunta que eu faço é, você vai ouvir essa voz? Sai dela, povo meu. Você vai ouvir a voz do pastor. Nós vamos agora ouvir uma mensagem musical.
Eu quero convidar a pessoa que vai cantar, que entre. Enquanto ela estiver cantando, eu vou ficar aqui com a minha esposa e com a Neide. E se você quiser dizer assim: Senhor Deus, eu não tenho dúvida alguma, eu creio na tua palavra. E eu também quero publicamente declarar minha entrega a Cristo. Eu quero me assumir como um cristão que pertence à igreja, que tem como marca a obediência aos mandamentos de Deus. E tem o testemunho de Jesus. Eu quero pertencer a esse povo que tem uma missão de anunciar essa verdade para tantas pessoas sinceras que estão aí perdidas. Eu quero me entregar completamente. Se você quiser tomar essa decisão mais uma vez, eu sei que é um desafio. Eu sei que alguns já vieram aqui uma vez aqui na frente, mas não importa. Se você veio uma, duas, Deus está convidando você novamente, para que você diga: eu quero me entregar. Se essa for a tua decisão, eu vou estar em oração. Fique em pé e venha aqui à frente. No final eu quero orar por você, colocando a sua vida e a sua decisão nas mãos de Deus.